Olá, sejam bem-vindos a um especial Eu é Mais Bolas, eleições legislativas 2025. Já pode ter notado se está a ver a versão com o vídeo, que estão mais caras, é verdade, estou eu e está a Zé, e também está a Adriana, a Cláudia, o João, o Hugo e o Zé Pita. E em conjunto vamos então fazer uma análise das legislativas, como temos sempre feito neste podcast, tendo como prisma o nosso Alto Minho. Para quem os resultados finais do distrito já são conhecidos, ganhou a coligação PSD-CDS com 39,57% dos votos, elegeu três deputados, Aguiar Branco, João Manuel Esteves e Maria Manuela Lopes. Em segundo lugar ficou o Chega, que elegeu Eduardo Teixeira, e o PS ficou em terceiro lugar, elegendo Marina Gonçalves. Em comparação com 2024, o PS perde um deputado, o PSD elege mais um deputado. E sem mais delongas, porque o que interessa é ouvir as pessoas e as vozes de quem connosco partilha o painel, vamos começar pelo Vitor, para quem está a ganhar a noite, porque no momento em que estamos a gravar ainda não são conhecidos os resultados nacionais, mas em Viana já está tudo fechado. E Zé Pita, enquanto mais representante, não é representante, mas enquanto identificado com o partido de coligação que vai ganhar, que ganhou estas eleições, como é que vês este resultado na perspectiva, obviamente, do Alto Minho, para começar? Bem, eu acho que isto realmente muda um pouco aqui o paradigma do Alto Minho. Não que o crescimento de 6 mil votos para a AD seja significativo a nível de deputados, mas sim algo mais chocante do que o PS perder um deputado foi perder cerca de 10 mil votos no distrito. Isto demonstra, eu não digo algum descontentamento, porque nota-se essa insatisfação na rua, mas o crescimento de um outro partido, que é o Chega, que apesar de também manter o mesmo número de deputados, teve um aumento de cerca de 3.500 votos, apresenta-se como uma nova força política ou mais reforçada, porque pode chegar, acho que isto pode envelhecer bem ou mal, mas pode chegar a ser a segunda força política em Portugal. Eu acho que o que nos devemos focar, e ao longo de toda esta campanha, ouviu-se muito falar que estamos preocupados com o crescimento do Chega. E eu agora vou-me desfocar um pouco da AD, porque o resultado no nosso distrito foi mais do que conseguido. Havia uma perspectiva, penso eu, de cerca de dois deputados, atingimos o terceiro, e isto vai dar aqui uma voz interessante para nós. Mas olhando para o Chega, eu acho que isto faz-nos refletir de que forma é que estamos a comunicar. E não falando da AD, como já falei, crescente, mas dos outros partidos. Que é que nós estamos a chegar realmente às pessoas e estamos a comunicar em prol delas e em prol dos problemas delas, ou estamos a entrar num jogo de lama que no final acabamos por nos sujar. E o Chega apresenta um, um pouco esse jogo. Eu falei durante esta campanha uma situação que é os 50 anos de corrupção que o Chega anuncia, quando 50% dos seus cabeças de lista fizeram parte dos partidos que neste momento fazem parte do sistema como eles mencionam. Mas eles utilizam essa comunicação simplista para se elevar e para se fazer notar, enquanto, penso eu, os demais partidos acabam por se deixar levar por esse tipo de comunicação e não conseguir passar os seus valores, as suas ideias e aquilo que realmente defendem. Isso sim é o que me acaba por preocupar, que é uma falha na comunicação dos ideais dos partidos ditos não extremistas. Agora, a AD acho que teve um resultado bastante positivo, acho que vai ser uma grande força para os alto-minhotos e vai ajudar não só a levar Portugal para a frente, mas também vai ajudar a levar o Alto Minho para a frente. Muito bem. Cláudia, são cerca de menos 10 mil votos que o PS tem em menos de um ano, e mais do que isso, apenas um deputado eleito, apesar de durante muitos anos eram seis deputados e passaram a ser cinco já nas últimas eleições. Pior do que isto era difícil. Olá, boa noite. Eu acho que antes de mais temos que chamar os bois pelos nomes e assumir que isto é uma enorme derrota para o Partido Socialista, não só no Distrito de Viana, mas em todo o país. Ahm, Focando-me naquilo que é o Distrito de Viana,
A verdade é que por aquilo que nós íamos ouvindo na rua e para quem como eu, o a Adriana e o João estiveram em campanha devem ter tido um bocadinho essa mesma sensação. Aliás, eu falava isso no episódio passado do podcast. Era expectável este crescimento do Chega no nosso distrito. Aliás, eu disse muito ao longo do dia de hoje que contava pelos dedos das mãos as pessoas que me disseram que iam votar à direita na AD, mas não me chegavam os das mãos e os dos pés para contar aquelas que me diziam que iam votar no Chega. Portanto, acho que isto era um cenário, de certa forma, antecipado. Ou seja, o aumento, não que o deputado do PS fosse perdido para a AD e que a segunda força fosse o Chega. Acho que é, de certa forma, injusto, para com o Partido Socialista no distrito este resultado, tendo em atenção aquilo que foi o trabalho da Marina e do José Maria enquanto deputados ao longo da última legislatura e também aquilo que foi o nosso trabalho de campanha, porque acho que enquanto lista e equipa, fizemos realmente uma campanha, de alto minhotos para alto minhotos e nessa perspectiva, até também porque o nosso segundo deputado era quem é, o José Maria, que é uma figura bastante conhecida no território. Sinto que, de certa forma, foi injusto no distrito este resultado, mas também é proporcionado por uma onda de arrastamento nacional e não podemos ignorar isso. Isto não é um resultado isolado no nosso distrito, é um resultado nacional e reflexo de um conjunto de coisas que, como dizia o Zé, temos todos que repensar, porque acho que hoje definitivamente percebemos que o bipartidarismo acabou em Portugal. E que não só o Partido Socialista, mas maioritariamente o Partido Socialista, também a AD, enquanto o partido fundador, a AD não, o PST e o CDS individualmente, mas neste caso em coligação, a AD enquanto partidos fundadores da democracia em Portugal, tem que refletir sobre o horizonte temporal dos próximos 10 anos, porque nesta linha eu não tenho muitas dúvidas que, à semelhança do que acontece no resto da Europa, o Chega vai chegar, passando a redundância, ao poder nos próximos 10 anos. E temos todos que fazer uma reflexão, e bem, como dizia o Zé, sobre comunicação, mas também sobre centro, e bloco central e responsabilidade política, que é aquilo que nos cabe a todos neste momento. E agora teremos também que aguardar para ver o que cada um dos líderes partidários vai dizer. Muito bem. Olá, boa noite. Eu não concordo muito com a Cláudia, não acredito que o Chega chegue a ser governo. Lembro-me do Bloco de Esquerda, que também já foi o terceiro partido do país e nunca foi governo. Portanto, fica a esperança de que eu sempre me assumi como de esquerda, portanto, aqui tenho que o fazer da mesma forma. Fica a esperança de que a extrema-direita não consiga passar e isto sejam apenas sustos pontuais. Entretanto, voltamos aos resultados e tenho que perguntar ao Hugo Joel como é que foi este resultado em Viana. A iniciativa liberal, de facto, subiu e está num caminho ascendente. O que é que achas, Hugo? Que nos dizes? Sim, esse objetivo foi atingido, portanto era o objetivo mais baixo que nós tínhamos, que era continuar a crescer. Havia um objetivo que era bater o resultado das europeias do ano passado e esse não foi possível, apesar de que as europeias têm um regime completamente diferente, nós temos um candidato diferente, há voto em mobilidade, houve muito voto do Porto que foi feito em Viana do Castelo e que nesse sentido empolou um bocadinho o resultado que nós tivemos aqui. Mas pronto, nós crescemos, de facto, mantivemos a tendência de crescimento, o que nos deixa muito satisfeitos. Nós sabíamos que. Estava a ouvir o Zé Pitadia antes de mim e estava a pensar acerca dos efeitos, de facto, destas eleições. Há um voto nacional e o efeito nacional é inegável, ou seja, por muito que se trate de trabalho em termos locais, estas eleições são nacionais, é para discutir política nacional. É lógico que os deputados têm de ter conhecimento do território e têm de saber algumas questões pontuais do território que são relevantes para aquilo que é a cultura da região, mas o efeito nacional aqui é absolutamente determinante. E nesse contexto, houve coisas que se passaram nesta campanha que são absolutamente novas e que me deixam um bocadinho preocupado.
Pronto, a iniciativa liberal, o discurso final, na última semana, principalmente, foi a questão da coligação, para tentar sobreviver ao voto útil, que nos tinha drenado muitos votos na última eleição. Nós sabíamos que era um voto que era difícil de controlar no final, e, portanto, a ideia do discurso final da última semana foi agarrar a coligação e, nesse sentido, agarrar a AD, para não permitir que houvesse muitos eleitores a fugirem no voto útil. Mas houve aqui discursos na última semana que foram, na minha perspectiva, bastante pobres. Desde logo, a questão do Partido Socialista, que entrou no registro do radicalismo da iniciativa liberal para tentar recriar aquilo que aconteceu em 2019, em 2022, com a maioria absoluta, que foi a tentativa de não permitir o Chega entrar no governo na altura, e que valeu a maioria absoluta do Costa. Só que acontece que a sociedade mudou e o Chega não é iniciativa liberal, e não havia esquerda suficiente para drenar para dentro do Partido Socialista, e isto resultou num discurso de última semana que foi completamente vazio em termos de resultado eleitoral. E o PS acaba num resultado que provavelmente será o pior resultado da história do Partido Socialista, muito por culpa própria, por causa do discurso que teve na última semana. Mas há também um efeito da última semana que eu não posso deixar de sublinhar, e o Zé Pita estava a falar nele, que é a questão da comunicação e como a comunicação tem influência nestes resultados. Nós sabemos que, por exemplo, há coisas mínimas que têm efeito no resultado final. Até a forma como os partidos são colocados no boletim de voto tem um efeito. Nós vimos isso na última eleição, a questão do ADN, AD, e todas estas pequenas coisas somadas têm um efeito relevante no final. E houve uma coisa que se passou nesta última semana, que foi o efeito dos colapsos do André Ventura, que tem, para mim, um efeito catastrófico e um efeito impressionante, que agora estamos a ver, que nenhuma das sondagens conseguia prever, porque eles foram mesmo em cima do final da campanha. E é curioso que sejam mesmo no final da campanha, portanto, a 2 dias do encerramento da campanha, e isto tem um efeito, até mesmo admitindo que, nem vou questionar se teve de facto uma questão de saúde grave ou não, isso não interessa para nada. É a cobertura mediática que foi feita àquilo que estava a passar, com horas sucessivas, parecia um reality show, a transmitirem tudo o que se passava no Chega, o que o segurança fazia, o que não sei o quê. Isto tem um efeito catastrófico na campanha, quer dizer, houve diretos que foram cancelados, vários diretos que foram cancelados de várias campanhas, para transmitir a traseira do carro ou traseira da ambulância. E isto tem um resultado que, assim, devia ser até, em termos de cobertura mediática, enviesou completamente aquilo que era a cobertura dos últimos dias de campanha. E esse resultado está-se a ver agora. Concordo absolutamente. Quando Sousa Franco morreu, em plena campanha do Partido Socialista, todos os outros, pura e simplesmente, pararam a campanha, exatamente, e a correção veio de todos os lados. Desta vez, a correção não veio de lado nenhum, nem sequer, e muito menos da comunicação social. Mas vamos falar de coisas boas. Quem também subiu foi o LIVRE. João, perdão, estás todo contente com os resultados desta noite? É uma mistura de sentimentos, não vou mentir. Eu já quero agradecer a todos as pessoas que fizeram campanha, do Bloco, PS, AD, Iniciativa Liberal, que fizeram todo o trabalho de andar pelo distrito e o número que queremos fazer, em especial a Adriana, que vai estar a fazer um trabalho espetacular este ano. E tenho pena que os resultados tenham refletido dessa forma. Quanto à AD, eu acho que o silêncio ganhou, não é? Faltar responder às coisas também parece que dá vitórias. Em vez de se justificar ou aparecer porque é que as coisas acontecem, não aconteceu isso. Em relação ao livro, nós tentamos aproximar o resultado nacional a nível do distrito, houve uma subida e claro que isso para nós foi um bom resultado inicial. Há aqui uma tristeza grave, que é a subida que chega, a descida do PS e o desequilíbrio completo do Parlamento. Isto é uma derrota para a democracia. Eu quero que isto fique aqui como um ponto para de ordem desta reunião, que a nossa democracia está a perder. Quanto à procura de uma estabilidade política, eu sinto que essa estabilidade está a ser perdida neste momento
é um governo que eu não acredito que vai aguentar os 4 anos. Claro que posso estar completamente enganado, mas acho que os próximos 4 anos vão ser ainda mais instáveis do que este ano que aconteceu. Muitas questões novas vão aparecer, muito provavelmente vão deixar de responder às perguntas mais uma vez, e acho que isso também é um grande erro à democracia. Concordo também com o que o Hugo falou. Há aqui um grande responsável também, que é os órgãos de comunicação social. Foi quase surreal, o focarem mais um ao outro, focarem em outros temas, o jogo da percepção, mesmo as sondagens. Como é que uma pessoa que vê uma sondagem no dia anterior responde à sondagem num dia? Imagina que me telefonavam hoje e tinham visto as sondagens ontem, isso vai impactar comigo. As sondagens também estão a ter um impacto muito, muito negativo na democracia portuguesa, e acho que algo também deve ser refletido. E em relação ao distrito, eu acho que, apesar que a campanha é sempre nacional, há que refletir também sobre o distrito, e acho que aqui a AD falhou a um nível gigantesco. Acho que o resultado da AD e o impacto que eles tiveram no distrito não estão em conjunto. Há aqui uma separação clara. E pronto, eu acredito que os Altos Minhotos sempre foram muito lutadores, nunca desistiram, e que ainda vamos a tempo de recuperar. Pode não ser agora nestas eleições, mas as próximas eleições, muito provavelmente, vai haver decisões diferentes e vão mudar para a vida. Muito bem. Adriana, em contraponto com o livro, o Bloco está em sentido contrário e foi pelo menos cerca de menos de metade dos votos em relação a um ano. Para onde é que achas que foram esses votos? Não sei, acho que ainda fiz a análise disso. Ainda só vi os resultados, não vi para onde é que foram, mas sim, perdemos muitos votos relativamente ao ano que passou. Acho que agora vamos entrar numa fase de reflexão e de. A nossa reflexão agora vai ser agora, não foi só foi ontem, de o que é que aconteceu. Nós aqui acho que em linha aquilo que até debatemos no debate distrital, há muita desinformação sobre em quem é que se vota relativamente aos ciclos eleitorais, e eu acho que nós, enquanto partido, também vemos isso. Vai sendo sempre de acordo com a média nacional. Nós vamos, os distritos mais pequenos vão de atrás, porque as pessoas têm a ideia que votam no PS, no Pedro Nuno, na AD, no Luís Montenegro, no Ventura, como vimos a apelar ao voto ao Ventura em pleno debate distrital. Portanto, temos a desinformação aí no meio também. Mas pronto, a partir da manhã continuaremos cá, como sempre estivemos, apesar de nunca termos exigido um eleito aqui pelo Alto Minho, e é continuar o trabalho. Acho que estamos todos tristes. Quem é democrata neste momento está triste mais pela expressão que está a ter o Chega a nível nacional. Acho que isso é todo um sentimento que todos partilhamos. E eu vou como é que a corre daqui para a frente, mas não augura nada de bom. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos, mas vou começar por fazer à Cláudia. Achas que será então nesta legislatura que vai interessar ao PS pensar num ciclo de compensação a nível de votos? Eu hoje dizia isso numa conversa informal com alguns amigos, que os partidos típicos da governação deveriam ter pensado nesse círculo eleitoral de compensação antes de chegarmos a este cenário da ascensão da extrema-direita, porque se assim fosse, provavelmente hoje teríamos uma esquerda e uma direita moderada muito mais reforçadas e não estaríamos neste cenário no qual estamos a ter o Chega como segunda força política. Portanto, respondendo à tua pergunta, não sei, mas espero que sim. Fizeste um trajeto que parece que achas que é por aí, não? Eu acho, Não, mas sei Hugo, que. eu disse Hugo, eu disse Hugo. Ai, eu Hugo. pensei que estava a falar. Não, 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 Quer que eu desculpa. estou a falar de mim? Não, eu não acho. Não, porque quando eu fiz a pergunta à Cláudia, tu fizeste um sorriso como se género. Não Não, o acredito que PS vai não tem interesse. acontecer. Diz? Posso falar sobre essa? Posso responder? Sim, É a sim. minha vez? Ora, então, é assim. Nenhum partido que ultrapasse os 15% tem interesse em fazer a reforma que estás a falar. A única hipótese que eu vejo honesta de haver essa reforma é, por exemplo, no caso da Iniciativa Liberal entrar numa coligação com a AD. Quando digo Iniciativa Liberal é porque era o cenário mais próximo que estávamos a falar, ou seja, um partido pequeno, por exemplo, o LIVRE com o PS, quando aconteceu a Geringonça, ou seja, um partido pequeno entrar numa coligação de poder, ou seja, que tenha maioria absoluta, e que force o partido grande, como obrigação eleitoral, uma obrigação de coligação, a fazer essa reforma. Caso contrário, qualquer partido que ultrapasse, pelo sistema eleitoral português, qualquer partido que ultrapasse os 15% não tem interesse nenhum em fazer essa reforma.
há vários mecanismos que o sistema português teve até agora, vamos ver como é que funciona daqui para a frente, de equilíbrio, ou seja, de criar estabilidade. Costumo falar sobre isso, ou seja, um deles é o método DONT, que cria estabilidade, beneficia claramente os vencedores e dá estabilidade ao sistema. Outra forma era uma situação cultural, pré-eleitoral, que é, há muitos eleitores mais velhos que votam no partido, independentemente daquilo que o partido propõe. Há muitos eleitores do Partido Socialista que votam no Partido Socialista, não interessa exatamente aquilo que ele propõe. E na AD acontece exatamente a mesma coisa. E isso cria estabilidade no sistema, ou seja, são partidos que, naturalmente, por muito catastrófico que seja o cenário, têm sempre 20%, 25%. Nós sabemos, por exemplo, que o Partido Socialista, das eleições de 2011, tinha tido 29%, mesmo com um pedido de resgate financeiro feito 2 meses antes, e, portanto, essas eleições foram francamente mais para o Partido Socialista, ele teve 29%, neste momento já tem 20%. Esse suporte, essa rede que estes dois grandes partidos têm, está-se a perder. Fica o sistema eleitoral como melhoria da estabilidade política. E não me parece de todo que estes dois partidos venham a tentar mudar, e agora o próprio Chega não tem interesse nisso, mudar o sistema. Mas há uma coisa que eu gostava de falar, não sei se vamos falar, é que aquilo que se está a configurar neste momento a nível nacional é uma maioria de 2/3 à direita. E isto é altamente relevante se existirem 2/3 à direita, porque isso permite fazer uma revisão constitucional ordinária, ou seja, não é feita desde 2005, portanto, é possível fazê-la com 2/3 dos deputados e fazer uma revisão constitucional com mais de 2/3 dos deputados implica que o Presidente da República não pode opor-se à realização dessa revisão constitucional, portanto, podemos estar na presença de uma legislatura com revisão constitucional, o que já não acontece há mais de uma década em Portugal. Isto só para termos uma ideia, nos votos do Alto Domingo, desculpa, Zé, era só para dar um complemento, Nada. 18.323 votos acabam por não contar, porque é o somatório de todas as pessoas que votaram em partidos que não os 3 que elegeram um deputado. 18.000 ainda é uma freguesia de Viana, que a maior freguesia de Viana, sensivelmente. Desculpa, Zé, ias dizer? Nada, é mesmo isso. Eu ia seguir a ideia do Hugo e acrescentar que é a primeira vez que, se a direita quiser, pode fazer uma revisão constitucional. É totalmente verdade o que a Braga está a dizer. É a primeira vez desde o 25 de Abril que a direita tem esta oportunidade. E eu, honestamente, olhando para os partidos que tenho, a configuração que se vai criar, se essa oportunidade acontecer, não tenho qualquer tipo de dúvidas que ela vai ser usada. Não tenho qualquer tipo de dúvidas. Claro. Agora, resta a iniciativa liberal, e eu tenho a certeza que o partido, como partido responsável que é, manter uma Constituição europeísta e uma Constituição que seja algo que orgulhe os portugueses. Agora, há alguns pontos da Constituição que resultaram do 25 de Abril, no pós-revolução, que claramente estão desajustados aos dias de hoje. E nesses pontos eu concordo totalmente com aquilo que tem vindo a ser a dialética da direita ao longo dos últimos anos. Por exemplo, a questão de caminharmos para uma sociedade socialista não faz sentido hoje em dia, acho eu, para qualquer ocidental, pensar que o país caminha para uma sociedade socialista. Portanto, essas questões poderão vir a ser analisadas se houver uma maioria de 2/3 no Parlamento, que aparentemente pode acontecer. Zé Pita, É verdade. Vamos voltar ao AD, que é a grande vencedora destas eleições. Zé Pita, achas que vai ser um bloco central, como a Cláudia vaticinou? Eu antes, eu deixei as pessoas todas falar, só queria fazer aqui uma pequena correção. A AD nem falhou, nem se silenciou. Eu posso dar um exemplo, que uma boa estratégia da AD foi o facto de João Esteves ir em número 2, que nos trouxe mais 1.000 votos nos Arcos de Valdevez. Ou seja, trouxe mais 1/3 dos votos extra que nós tivemos durante estas legislativas. E muitas vezes focamos muito no cabeça de lista. E esse pode ser um dos problemas. Temos que olhar para a equipa no seu todo. Foi uma boa estratégia que eu também acho que, por exemplo, teve o Chega, que foi buscar um ex-vice-presidente do CDS,
a Ponte Lima, a Mexia Martins, e também por certos ajudou a ter ali mais alguns votos. Também queria tocar só aqui mais um ponto, e vou tocar aqui um pouco no ponto que a Adriana falou, que é, pode parecer um dia triste para a democracia. Eu, como democrata, não estou triste, estou conformado, porque a verdade é que quer queiramos, quer não, isto é a democracia a funcionar. E são as pessoas a expressar o seu maior ou menor contentamento. E tal como muitas vezes funciona em empresas, não podemos olhar para o que correu, e já falamos sobre isso, para o que correu menos bem, ou por aquilo que nos parece que correu menos bem, e temos é que redefinir estratégias para que corra um bocadinho melhor, ou mais favorável às ideologias que nós achamos que devem vigorar no país. Sobre o Bloco Central, eu não acredito, honestamente. Não é que eu não acho certo ou não, não o vejo possível com o cenário atual. Vejo mais algum cenário infelizmente, alguma ingovernabilidade, de votação a votação, e da AD estar ali um pouco pendente das abstenções para ir conseguindo fazer o governo para os próximos anos. Apesar de a AD ter este reforço de votação a nível nacional, mas também, de certa forma, manteve alguma instabilidade a nível de governabilidade, e acho que isso vai ser problemático. Estava aqui a fazer contas, a ver como é que isso se podia resolver, estava a olhar ainda para os provisórios e não vejo. Eu esperava que a AD com a IEL conseguissem governar Portugal, agora vê-se que não é possível. Ainda estou a tentar configurar aqui uma possível governação na minha cabeça, o que é que pode ser possível, mas não vejo um bloco central neste momento. E é algo que eu até acredito que traria a estabilidade que é necessária para o país, apesar de saber também que muitos portugueses não o iam compreender. De forma muito rápida, Adriana, qual é a solução governativa que antevês? Não sei, eu acho que assumindo que o não é não ao Chega e assumindo que isso será verdade, a única hipótese será um governo do eixo central ou então novamente eleições muito brevemente. Portanto, acho que a única solução que passará por aí, assumindo que o não é não foi verdadeiro e que é para cumprir. Muito bem. João, também de forma muito rápida, qual é a tua solução governativa que vês? Eu, infelizmente, ainda não vejo uma solução governativa, principalmente quando vemos aqui dois da direita, o Hugo da IEL. Então, o Hugo está preocupado com a democracia, que vamos mudar aqui alguma coisa, já está preocupado com a democracia, e o José, que ainda está a dizer que a culpa não foi uma pessoa só, quando a culpa do governo ter caído foi de uma pessoa só. Não vale a pena citar, todos sabemos quem é. E o facto de eles não analisarem isso e pensarem que isso não vai ser usado pela extrema-direita também, e que também não vai ser usado pelo próprio Parlamento, e que vai ainda tornar o governo ainda mais instável, eu acredito genuinamente que não vai aguentar 4 anos. Ok. Hugo, fiquei na dúvida. Chegámos-te a perguntar qual era para ter a solução governativa? Não, Ok. eu acho que o PSD vai governar sozinho. Naquilo que estamos a ver neste momento, não há outra forma. Vamos ter um governo a Guterres. Ou seja, vai viver daquilo que acontecer economicamente no país, que é isso que, no fundo, define o país, e aquilo que define as eleições. O PS vai ter de se reestruturar, vai ter de repensar aquilo que é o projeto político do Partido Socialista. Portanto, este próximo orçamento está aprovado, à partida. O Presidente também não poderá diluir a Assembleia da República durante um ano, porque o Marcelo não pode e o próximo Presidente também não poderá, no início do mandato, diluir a Assembleia da República. Portanto, para um ano nós temos governo garantidamente. O governo terá de fazer 4 anos de campanha eleitoral, portanto, viverá dependendo daquilo que as sondagens disserem. A partir do momento em que as sondagens começarem a apresentar a possibilidade de uma força política conseguir ter um resultado superior àquilo que é o PST ou a AD, não é? Teremos eleições. Muito bem. E achas, Cláudia? Achas que o ano chega, Cláudia? Eu acho que não podemos passar a vida a pensar em eleições legislativas de ano a ano. Temos que começar a olhar para um horizonte temporal mais alargado. E a ideia do Bloco Central seria também essa, acabar com este ciclo de instabilidade, dar também algum tempo aos partidos tradicionalmente democráticos e do arco governativo, e àqueles que não sendo são democráticos, para se reorganizarem e depois ir a eleições também num momento em que
a população sinta que o voto de protesto é a sua única opção, que foi o que aconteceu nestas eleições e que não trouxe nada de bom para ninguém, nem mesmo para a AD que vence, mas vence condicionada por tudo aquilo que o Hugo já disse e os restantes. Muito bem. Como já Zé, está, ok. estamos Posso fazer mais uma pergunta? Diz? Eu não sei o tempo. O tempo está a passar rápido. Qual é a pergunta? Diz Ah, lá. pronto, ok. Então vá lá, continua. Não é lançar já o futuro, ou seja, eu sei que ainda estamos a falar dos resultados de hoje, mas os resultados de hoje também lançam aquilo que é este ano. Por exemplo, João, o resultado de hoje ajuda a preparar o livro na dinâmica autárquica que pretende, a partir de amanhã, se calhar implementar, ou ainda é muito cedo para falar de autárquicas? Por ser um partido pequeno, a nível autárquico, é difícil chegar a todos os distritos. O distrito de Viana é um dos distritos até mais problemáticos dentro do país para o partido chegar. Mas uma coisa garantidamente no sentido do governo é o LIVRE, é o partido das medidas concretas, é o partido das soluções, é o partido que tem apresentado respostas que são consideradas impossíveis e são tornadas possíveis. E é o partido que tem tido mais responsabilidade dentro dos parlamentos. Muito bem. Adriana, já começa amanhã o trabalho nas autárquicas? Aliás, já começou há uns tempos, isto nunca parou na realidade, portanto. Não foi Continua interrompido pelas legislativas. Exatamente, foi interrompido pelas legislativas, mas o trabalho estava a ser feito. E agora é continuar, como já falámos várias vezes em podcasts anteriores. Cláudia, começa amanhã o trabalho nas autárquicas porque estamos a falar de um distrito que tem ainda bastantes câmaras socialistas e que Seja em 10. em todos os concelhos ganha o AD nestas eleições. O trabalho, como dizia a Adriana, e bem, o trabalho para as autárquicas já estava a correr, ele simplesmente foi colocado em stand-by, se é que parcialmente foi colocado em stand-by para esta eleição legislativa. Agora, nós também já percebemos todos que normalmente no nosso distrito, e não me parece que isso vá mudar tão rapidamente assim, as eleições legislativas não são os resultados das eleições legislativas não são transponíveis para as eleições autárquicas. Nós temos efetivamente um distrito à direita do ponto de vista da ideologia nacional, mas quando vamos para o local, há uma tendência ainda muito firme para se votar nas pessoas, esquecendo um bocadinho aquilo que é o partido. E, portanto, acho que não podemos extrapolar os resultados destas eleições legislativas para aquilo que serão as autárquicas, e obviamente o trabalho já está em curso e continuará, como seria de esperar agora a partir de amanhã, com o foco total no período eleitoral autárquico. Muito bem. Zé Pita, achas que a Messi se vai candidatar agora a Ponte Lima, depois desta força que ganhou? Não é muito tempo parado. Penso que sim. Não, nunca tenho certeza, mas penso que sim, até porque ainda não foi apresentado nenhum candidato que chega a Ponte Lima. Vamos ver o que o futuro trará. Até porque Ponte Lima e muitos outros concelhos no que toca à coligação da AD é um caso diferente. O CDS acaba sempre por concorrer sozinho e é um trabalho diferente que tem que ser feito. Tanto a nível distrital como também a nível nacional. Temos 6 câmaras municipais com maioria absoluta e o nosso objetivo passará por manter, se não aumentar essas 6 câmaras municipais. É por aí o caminho. Muito bem. Bem, Hugo, para terminar, diz-me lá tu, já que vão no caminho do crescimento, quais são agora os passos desejáveis para a IEL percorrer? Assim, em Viana, o que estava a dizer a Cláudia é verdade parcialmente apenas. O voto urbano tende a comportar-se de forma igual nas legislativas e nas autárquicas. Por exemplo, aquilo que aconteceu em Viana, por exemplo, nós temos um Chega com um candidato muito fraco para a cidade. Portanto, na cidade de Viana do Castelo, o candidato do Chega não é propriamente um candidato forte. E, no entanto, o Chega consegue um resultadão aqui em Viana, independentemente do candidato que apresenta, que será provavelmente o que se fala, será provavelmente o candidato autárquico do Chega. E o Chega tem aqui um papel muito relevante naquilo que vai acontecer nas próximas eleições autárquicas, porque dependendo do comportamento destes eleitores do Chega, vão-se decidir muitas câmaras municipais. Aquilo que aconteceu em 2021 já lá vai há 4 anos e o país mudou de forma muito substancial para agora. Eu creio que vai haver uma grande transformação do panorama autárquico aqui no Alto Minho.
E para Viana do Castelo, nós continuamos a trabalhar. Há um projeto da Iniciativa Liberal, não pomos de parte de todas as opções, mas é assim, tendo em conta, olhando para os resultados do Conselho, ver que a esquerda toda junta teve 30% dos votos, leva-me a pensar que provavelmente haverá uma mudança da autarquia daqui a 3 meses. Portanto, não vejo como é que, com este panorama nas legislativas, um candidato da esquerda consiga transformar isto de uma forma assim tão significativa, consiga roubar, grosso modo, 15 mil votos à direita. Muito bem. Adriana, Cláudia, João, Hugo e Zé, muito obrigado. E Zé também, muito obrigado por terem tirado um bocado desta noite eleitoral para estarmos aqui a conversar. Foi o especial Eu e Mais Bolas Eleições Legislativas 2025. Esperemos não ter que voltar com um especial em 2026, logo veremos. Entretanto, a atualidade do Por que nosso, não? E por do que nosso não? Alto Minho vai continuar em debate semanalmente, com 2 caras, uma de cada lado. Iremos continuar a ter sempre muitos temas de conversa e de análise. Muito obrigado e até à próxima semana.